Você é evangélico, você é cristão? Eu gosto de falar cristão mesmo, porque evangélico remete a muitas coisas ruins que muitos que se dizem evangélicos cometeram. Você acredita que Deus é um ser? Sim, acredito que ele é um ser pessoal, alguém que criou todos nós, que acredito que é a visão de criação que faz mais sentido. Não acredito muito na questão de ser talvez alguma espécie de energia positiva, porque, por exemplo, imagina esse prédio aqui, ou então esse colégio. Você não acreditaria, por exemplo, se eu contasse uma história de que houve um furacão ou um tornado há um tempo atrás, e quando tudo caiu, daí formou esse prédio aqui do modo como está ali, as cadeiras no lugar, o quadro negro, tudo no lugar. Você não acreditaria em mim. Da mesma forma, eu não acredito, olhando para todo esse universo, toda a ordem que existe no mundo, tudo bem estabelecido para que haja vida aqui de uma forma extraordinariamente improvável, eu não acredito que seja algo simplesmente criado por um ser talvez impessoal ou uma energia. Parece fazer muito mais sentido para mim que seja uma mente inteligente por trás de toda essa complexidade. Mas você acredita então no lado ruim do mundo também, lado espiritual ruim? Sim, acredito. Porque se Deus é bom o tempo todo e Ele é o criador das coisas, de certa forma existe uma teoria que Ele também criou as coisas ruins. Ele deixou que ser criado, digamos assim, né? Não é que Deus ele criou o mal. Vou usar uma analogia para te fazer entender. Você acha que o frio existe? Sim, existe. Eu já até sei o que você vai falar. Eu concordo com isso. Então, de certa forma, o mal que existe no mundo é por conta, simplesmente, porque como se fosse a ausência do calor no caso do frio. Deus, ele é infinitamente bom, porém, ele botou o ser humano aqui e no momento que o ser humano ele se afastou de Deus, o resultado dele se afastar de Deus, se afastar da bondade de Deus, foi simplesmente todo esse mal que existe no mundo. Por isso que, então, a razão de todo mal no mundo não é porque Deus não é bom, mas sim porque ele nos deu certa liberdade e aí o resultado disso foi a maldade do mundo. E assim, para você se aproximar de Deus, necessariamente você tem que ler a Bíblia, ser cristão, ou só praticar o bem e não desejar o mal, tentar ter uma espiritualidade pessoal, uma doutrina? Talvez eu conheço pessoas que têm uma doutrina pessoal que são exemplares mais do que muitos cristãos, muitas pessoas religiosas, pessoas que não cometem o mal, que não falam palavrão, etc. Pessoas boas que não têm uma religião em si, mas praticam o bem. Essas pessoas estão afastadas de Deus? Então, o que é que acontece? De fato, eu concordo com você. Existem muitas pessoas legais no mundo, pessoas que de fato dão um exemplo muito melhor que muitos cristãos. E vocês dois, inclusive, gente, vocês podem dar um exemplo muito melhor do que eu. Uma coisa que eu até esqueci de falar, esse teste que eu estou fazendo aqui não é para falar que eu sou melhor que vocês, entendeu? Eu não passei nesse teste. A questão é a seguinte, a Bíblia diz que os caminhos de Deus comparados com os nossos é como se fosse comparação da distância do céu e a terra. Ou seja, é uma coisa infinita. Vocês, para mim, são pessoas bem gente boa, com certeza. Mas a questão não é simplesmente que na nossa moral, entendeu? Mas o que vai valer no dia do juízo é a moral de Deus, entendeu? A questão não é que uma pessoa faz mais bom do que mal. A questão não é que é uma balança. Da mesma forma daquela analogia que eu falei anteriormente do juiz, que mesmo quando você cometer um crime, as coisas boas que você fez, o juiz não vai contar. O juiz vai contar o mal que você fez. Da mesma forma, mesmo que a pessoa seja, na nossa moral, uma pessoa boa, segundo a moral humana, então segundo a nossa sociedade, como a gente falou aqui, nós seremos punidos pelas coisas ruins que a gente fez. Foi justamente por isso que nós não éramos capazes de sermos totalmente justos diante de Deus, que Ele mandou o Salvador, que Ele mandou Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser justos.